Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, vai dizer assim: No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã o quinto dia. Disse também Deus: produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores
em mantimento, em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, houve tarde e manhã, o sexto dia. Capítulo 2, verso 1. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra de que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor, e desejamos que neste momento o Teu Espírito possa, Senhor, iluminar a nossa mente, a fim de compreendermos, Senhor, os Teu ensinamento sobre a narrativa da criação. Opera, Senhor, sobre nós, tira do nosso pensamento todo e qualquer, Senhor, dispersão que a nossa carne possa, Senhor, trazer nesta hora, e faz, ó Deus, com que Teu Espírito Santo leve cativa, Senhor, toda a mente aqui presente, a fim de que cada um, ó Deus, que aqui está, e também dos que estão, ó Deus, nos contemplando por essa transmissão, possam ser edificados pelo Senhor. Ensina-nos, ó Deus, o Teu querer, e dá-me também sabedoria, Senhor, recobra a minha memória, todas as coisas, ó Deus, que devem ser ministradas esta noite ao Teu povo, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o objetivo de nós estarmos lendo o capítulo 1 de Gênesis foi devido a uma pergunta feita a mim sobre a criação da luz. E aí então eu disse, Senhor, deve ter algo que a gente possa saber. Aí Deus foi me trazendo também que nós, enquanto cristãos, precisamos saber a fundamentação da nossa fé em virtude daquilo que pregamos. E uma das coisas que todo cristão deve saber é aquilo que Deus trouxe, tá bom? A existência e aquilo que foi originado e a causa de todas as coisas que estão descritas nos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Do capítulo 1 até o capítulo 11, vão estar sendo apresentadas para nós a origem de todas as coisas. Aí, a partir do capítulo 12, que é o chamado de Abraão, nós vamos começar a aprender, tá bom, que Deus começa a desenrolar, a efetivar o plano de redenção. Aí vem o chamado dele e a partir dali ele vai executando tudo ao longo da história da nação de Israel, que iria surgir a partir de Abraão, e do propósito de Deus em alcançar todas as nações da terra, porque foi isso que ele disse a Abraão, tá bom? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Então é de suma importância que nós, enquanto crentes, saibamos compreender esses 11 primeiros capítulos. E aí nós vamos começar hoje pelo capítulo 1. E esta série de pregações que eu vou trazer aqui para nós, tá bom? Ao longo dos domingos em que eu estiver ministrando a palavra, exceto no primeiro domingo, que é ceia do Senhor, geralmente a gente traz uma palavra sobre a obra de Cristo, nós vamos estar pensando sobre isso, refletindo sobre a origem destas coisas, para que a gente possa entender aquilo que é dito no Novo Testamento sobre propiciação, justificação, sobre a entrada do pecado. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, que o Senhor diz assim, por um homem entrou o pecado, e por causa do homem entrou a morte passou a todos os homens. Aí muitas vezes a gente não consegue entender direito como foi isso, e como se deu isso, e isso está escrito
no livro de Gênesis. Para que a gente possa entender como todos os seres humanos são pecadores. Não há um sequer que não peque. E que todos estão destituídos ou separados de Deus e da glória de Deus. E somente pela obra de Jesus Cristo é que ele pode realmente ser reconciliado com Deus. E isso aconteceu aqui em Gênesis. Tá bom? Aí, olhando então para isso e vendo a importância disso também, a gente começa a contemplar a razão pelo qual Deus resolveu deixar um registro escrito disso para nós. Vamos pensar logo nisso, tá bom? Essa é a nossa primeira consideração. Primeiro, nós entendemos e já estudamos, e se pesquisarmos, vamos considerar isso também, que o autor do livro de Gênesis foi Moisés. Todo mundo sabe disso aqui? Amém? Só que Moisés, ele veio existir 2000 e tantos anos depois que Adão foi gerado. Então, como ao longo desse tempo, esse relato permaneceu? Obviamente, a gente vai entender que isso foi passado de uma geração para outra através de transmissão oral. Adão conta como Deus fez tudo ao seu filho, o seu filho conta para o filho do filho vai contando, e assim todo mundo vai sabendo da história de Deus. Até na questão do dilúvio, que depois que Deus enviou o dilúvio, que exterminou todos os seres humanos, exceto a família de Noé, então Noé é um cidadão que ele participou da era antes do dilúvio, passou pelo dilúvio e viveu ainda 300 anos depois do dilúvio. Então ele também contou essa história para os outros que foram nascendo depois. E aí todos então passaram a ter conhecimento de como tudo foi feito. Hoje há uma grande batalha entre nós e os incrédulos acerca da criação do mundo. E vocês sabem que surgiu teoria de evolução, outros dizem que houve explosões, Big Bangs, aconteceu, estas coisas todas, e ainda há religiões também querendo trazer o modo deles da criação do universo, de como tudo foi formado. E em todos eles há pontos falhos e cegos, exceto neste aqui. E a gente vai ver isso, tá bom? Aí então, o que temos em nossa mente? Que houve um propósito de Deus em levantar Moisés para escrever a história da criação, a fim de que nós pudéssemos compreender a redenção. Porque o homem é pecador, caiu em transgressão, e por que necessita de um Salvador? Sabemos também que tudo que Deus criou, criou para a glória do seu santo nome. E sabemos que a Escritura também tem esse objetivo, de revelar a glória do Deus excelso. Mas, junto com esse propósito, a gente vai perceber que Deus tenciona fazer conhecido do homem a sua história. Porque é isso que a Bíblia trata, da redenção do homem. Embora ela enfatize Deus e a glória de Deus, nós sabemos que Deus não é atingido por coisa alguma, que Ele continua sendo Deus. Se você peca ou não peca, se vive para Ele ou se não vive, isso não altera em nada em Deus, que Ele continua sendo o ser glorioso que Ele é. E Ele quer fazer com que nós venhamos ter conhecimento da nossa história, da nossa origem, da história da humanidade. Aí, olhando para o nosso texto, no verso número 1, a primeira palavra que aparece é no princípio. Então, quando olhamos para este termo, no princípio, nós entendemos que é aqui que foi estabelecido o início da criação, tá? Aqui é que ele começa a revelar as coisas. Ele vai dizer que no início houve um momento em que Deus resolveu criar os céus e a terra. Só que a história nossa não começa bem
nesse ponto. Começa antes de no princípio. Começa pela revelação do Deus Trino. Por quê? Porque se Ele criou os céus e a terra, em um determinado momento, significa que antes desse momento, Ele já era. Ele já existia. Então, quando Ele intenciona revelar isso e começar a revelar a história da humanidade, de toda a criação dele, Ele enfaticamente, deixa-se de lado porque Ele é eterno. Ele já existia antes de tudo. Então, antes de todo o universo ser formado, Deus estava lá. E a Escritura, agora como ela se encontra para nós, completa, faz com que a gente tenha maior clareza desta verdade. Por quê? Porque o Novo Testamento trazem textos que falam acerca da existência de Deus antes da criação de todo o universo. Vamos lembrar algumas coisas aí, tá bom? O Senhor Jesus, quando Ele está fazendo a sua oração por nós, em João capítulo de número 17, Ele vai dizer o seguinte lá. João capítulo 17, verso de número 24. João capítulo 17, verso de número 24, vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Atente para essa expressão, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, antes daquele no princípio, o Pai já amava o Filho, já dispunha de um relacionamento com o Filho. No verso 5 desse mesmo capítulo, Jesus agora ora e diz assim: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, antes de no princípio, estava Deus, o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Pai estava glorificando o Filho com a glória que ele tinha, antes da fundação do mundo, e também estava amando o Filho antes da fundação do mundo. Diante disso também, nós extraímos outras coisas. Que coisas são essas? Olha só, irmãos, Tito capítulo 1, Tito capítulo de número 1, Paulo escrevendo ao seu fiel companheiro, ele diz algo tremendo aqui. Ele diz assim, no verso de número 2: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Escuta o que ele diz assim, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos, e em tempos devidos manifestou a sua palavra. Ele está dizendo o seguinte, acerca de Jesus Cristo, tá bom? Ele está dizendo que antes de tudo, antes do mundo existir, lá na eternidade, Deus fez uma promessa. Ele prometeu
prometeu. E quando nós olhamos para o verso 3 que diz, em tempos devido manifestou, agora ele está falando na encarnação de Cristo. Ele prometeu antes da criação do mundo e manifestou essa promessa do devido tempo, que foi a entrada de Jesus na terra. Aí, o que os estudiosos perguntam é, a quem ele prometeu, se o mundo não existia e nós também? Eles entendem que essa promessa é feita ao Filho. Tá bom? Ele prometeu ao Filho alguma coisa. E se a gente for olhar as profecias do Velho Testamento, a gente vai entender então que o Senhor Deus, o Pai, prometeu ao Filho dar muitos a Ele em possessão, para que Ele pudesse ser o Senhor da igreja. Tem a ver conosco, tá bom? Tem a ver conosco. Aí quando olhamos para isso também, aí a gente volta para Efésios capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo de número 4, vai dizer assim, o verso 3, ele exalta Deus, dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4, assim como nos escolheu, talvez alguma tradução tenha nos elegeu, tá bom? Nele em Cristo, antes da fundação do mundo. Então, antes daquele, no princípio, na existência do Deus Trino, onde estava lá Pai, Filho e Espírito Santo, eles conversam, há pensamentos, há comunicação e há um estabelecimento de um plano. E é quando isto é feito, que é então designado e revelado nas Escrituras do Novo Testamento, que este plano de redenção foi estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E foi lá que Ele nos escolheu, nele, em Cristo. Foi antes da criação do universo. Antes da criação do universo. E Pedro também atesta sobre isso em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso de número 18 até o 20. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 18 ao 20, vai dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora atente o verso 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. O sangue, o precioso sangue de Cristo, conhecido antes da fundação do mundo, foi manifestado no devido tempo por amor de nós. Isso significa que Ele nos amou antes mesmo do mundo ser criado. Eita glória! Percebe como isso é grande para nós, é a nossa fé? Percebe como é importante conhecermos estas coisas, refletirmos acerca disso? Então, diante do que lemos lá em Gênesis, no princípio, tá bom? E que isso também aparece em João capítulo 1, e também
em outros textos bíblicos acerca disso, nós vamos perceber que antes da criação do universo inteiro, Deus estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo, amando um ao outro, dialogando entre eles, planejando o que iria ser feito, amando a gente antes mesmo da gente existir, estabelecendo tudo aquilo que deveria ser feito. E hoje, quando olhamos para a Escritura toda, e lemos também o livro de Apocalipse, nós sabemos o que sentido tem ele dizer: eu sou o início e o fim, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou, porque tudo, como lemos esta noite, foi por ele, por meio dele e para ele. Tudo, sem exceção. Tudo, sem exceção. Daí nós temos isso, e mais, por nós percebermos, tá bom? Por nós percebermos esses textos do Novo Testamento falando sobre isso, e Jesus, enquanto encarnado, falando com o Pai, e dizendo: Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tive antes que houvesse mundo, nós entendemos então que esse Deus realmente é um Deus trino. Está aí o conceito de trindade, um Deus, três pessoas, e é um Deus também pessoal. Isso combate, tá bom, com qualquer ideologia que tente dizer que o mundo começou a existir por uma gosma, por uma força, assim, tá bom, por uma explosão, ou por qualquer outra coisa que o ser humano tente inventar para tentar explicar a criação. Nós já estamos vendo que Deus deixou isso para a humanidade, para que eles conheçam como foi que tudo começou, a nossa origem. Começa daí, tá? Então a gente percebe isso, e nós percebemos também que antes de tudo ser criado, Deus já existia, e Ele estava muito bem lá na sua glória, satisfeito consigo mesmo. Ele não tinha problema com nada, não lhe faltava nada, apenas por sua vontade vieram ser criadas. Isso é o que a Bíblia diz em outros textos bíblicos também, tá bom? Tudo veio ser criado pela vontade dEle, porque Ele quis, pelo seu beneplácito, tá bom? Foi assim. Aí, dessa forma, nós percebemos isso. Antes e no princípio, Deus já era. Aí, João capítulo 1, quando ele começa a escrever, o que ele diz acerca do verbo? No princípio era o verbo, e o verbo, e todas as coisas foram criadas por meio, e sem ele nada do que foi feito se. Ele está repetindo as coisas, então somente isso, tá bom? Então está aí o relato do Senhor, e o desejo dele é tornar isso conhecido de toda a humanidade. E por quê? Porque quando nós observamos o livro de Gênesis, e quando Deus cria o homem, então nós estamos percebendo que o desígnio de Deus é fazer-se conhecido e conhecer isto a toda criatura. Não é só para os crentes, ou só para o cristão, não, é para todos os seres humanos, porque ele tenciona que isso seja conhecido de todos. E Gênesis é aplicado à humanidade, não só ao crente, tá bom? A humanidade, não só ao crente. Agora vamos começar a pensar nesta criação. Qual é o propósito dessa narrativa? É fazer conhecido a existência de todas as coisas, e o homem então tem a ideia do que aconteceu, para que ele se encontre no estado em que ele se encontra. E cada um, de per si, pode examinar a si mesmo e saber que o mal habita dentro de você, tá bom? Não há um ser humano aqui que não peque, não há um justo sequer, não há quem faça o bem, conforme descreve a Escritura. E por que disso? Porque no capítulo 3 aconteceu um fato histórico que mudou esta realidade em nós, e nós necessitamos de um Salvador. Por isso que Jesus diz: aquele que olhar para mim e crê em mim tem a vida eterna.
já passou da morte para a vida. Mas aquele que todavia se mantém rebelde e não crê no Filho de Deus, a ira de Deus permanece sobre ele. Ele vai ser condenado à morte eterna. Você quer isso para você? E eu não quero não. Eu quero crer em Jesus. Amém? Agora vamos pensar o modo pelo qual Deus criou tudo, né? Tudo. Antes do princípio só havia Deus. Deus e Deus. E mais nada. Só Deus. Aí então ele vai e enfatiza que ele começou a criar. E outra coisa que eu preciso também expor para vocês é a consideração de que assim, o propósito de Deus é fazer conhecido como as coisas vieram a existir, mas não foi propósito dele detalhar tudo, tá bom? Não foi propósito dele ficar detalhando. Então assim, embora que a Bíblia tenha alguns pontos que a ciência já verificou e é verdade, né? Mas não é o propósito de Deus expor as coisas cientificamente. O propósito dele é revelar que tudo foi feito por ele e como foi as coisas feitas, tá bom? Mas ele não quis, já imaginou se ele fosse descrever tudo como foi que surgiu detalhadamente, ele falar dos processos químicos, das reações químicas dos átomos e tudo para que viesse dizer como foi? Ia ficar um livro maior do que já é hoje, ninguém ia querer ler. Que a gente tem preguiça de ler livro grande. Até mensagem de WhatsApp a gente tem grande, a gente tem o desespero. Até áudio de 2 minutos a gente não quer mais ouvir. Imagine se ele botasse tudo que tinha que botar. Ou como disse João quando escreveu no Evangelho, né? Jesus fez muito mais, muitos mais milagres que esse. Se fosse registrado, não caberia no livro do mundo inteiro. Aí imagine se ele relatasse tudo. Então, só foi relatado para nós aquilo que foi propósito de Deus, suficiente para despertar-nos a Ele e fazer crer que Ele é Deus. Tá bom? Então não foi propósito dele ficar detalhando isso e aquilo outro, não. Não é uma narrativa exaustiva da criação, mas é uma narrativa verdadeira, histórica. Existiu de fato o que Deus está dizendo que existiu. E aí ele fez isso, tá bom? Então ele começa no verso 1 dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta sentença todos concordam que houve isso aí. Quando ele fala isso, o ato que Deus quer realmente dizer é assim: foi eu que criei tudo, pronto. Ele não quer discutir se ele criou assim no estralar de dedos, se ele criou, ele falou isso, depois isso e aquilo. Ele apenas está dizendo: foi eu que criei, tudo foi eu que criei, pronto, tudo foi eu que criei, céus e terra, o que existir foi eu que criei, eu sou o criador de tudo. Aí, a partir do verso 2, vem a questão dele detalhar algumas coisas dessa criação, ou do modo como ele criou. Aí vem a questão dele dizer que a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente já entende, tá bom, que por ele falar dessa maneira, quando ele criou os céus e a terra é uma bola d'água. Somente água. E ao falar que o Espírito pairava sobre esta terra, e esta palavra, tá bom, como descreveu Poliano hoje pela manhã, é o ruar de Deus. Esse ruar de Deus não está presente somente aqui, mas também em várias ocasiões do Velho Testamento. Por exemplo, quando Moisés leva o povo diante do Mar Vermelho, e que eles precisam atravessar, o texto diz que Deus fez um vento soprar para abrir as águas, tá bom? Esse vento que sopra é o ruá, é o Espírito de Deus abrindo as águas para o povo passar, tá bom? É Ele. Quando fendas de rocha, o vento do Senhor passa, é o ruá de Deus também.
quando ele vai dar vida a Adão, o ruá de Deus entra também. Então, esse Espírito está presente. Aí ele quer demonstrar, tá bom, que realmente existe essa trindade, as três pessoas agindo para que esta criação realmente continue como está e o glorifique. Quando nós relemos que ele vai dizer, haja isso e aquilo outro, o Pai fala isso. Mas quem põe a mão para fazer é o Filho. Porque João 1 diz isso, que ele foi o Criador de todas as coisas. Colossenses também diz isso. Ele é a imagem do Deus invisível, e por meio dele tudo subsiste. Tudo foi criado por ele, pelo Filho. Tá bom? Então, vê como clareia quando a gente lê o Novo Testamento e volta para cá, como a coisa vai ficando mais, assim, iluminada a nossa mente, nosso coração diante disso. Então ele fala sobre isso. Então quando a gente percebe isto, nós vamos perceber também que a partir do verso 3 vem esse modo de criação, e o modo pelo qual Deus criou foi pela sua palavra, tá bom? O falar de Deus, a palavra de Deus. Aí não existia nada e ele passa a criar todas as coisas por sua palavra. Ele fala e aquilo que ele fala torna a existir, vem à existência, é trazido à existência, porque ele fala. E esta fala de Deus então é poderosa. Você já imaginou alguém dizer, laranja, apareceu uma laranja? Já imaginou isso? Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. Somente Ele pode fazer isso, mas ninguém, tá bom? Ou se disser carro, bum, aparece, bum, Deus, tudo pronto. Motor, ignição, embreagem, tudo perfeitamente funcionando. Ninguém pode fazer isso. Só Deus pode fazer isso. E esse foi o modo pelo qual ele resolveu criar, foi falando assim, pá, haja, e ouve. É grande demais. Eita glória, meus irmãos, é coisa tremenda Deus fazer isso, tá bom? É um negócio fantástico, fenomenal. E quando a gente para pensar, assim, não, está de pular, de dar glória, eita aleluia, porque Deus, irmãos, é o nosso Deus, entendeu? É o nosso Deus, é o nosso Deus. Aí nesse Deus você precisa crer, que Ele fala. E outra coisa, no capítulo 7 diz que Deus encerrou a obra de criação, tá bom? Mas Ele não deixou de falar não, Ele ainda fala, e Ele ainda entra na história e executa os desígnios dEle, conforme Ele quer, tá bom? Porque Ele é Deus, e a palavra dEle é poderosa, e se cumpre, e Ele diz assim, que corre velozmente para fazer aquilo que Ele designou que seja feito. Aí daí vem o milagre da regeneração, Ele fala, e você é transformado, Ele muda você, Ele dá vida a você, assim. Aí quando a gente olha para Jesus, a gente encontra o mesmo poder em Jesus, da fala de Jesus. Em João capítulo 5, está lá um paralítico no tanque, esperando o anjo vir tocar na água, para ele pular dentro e ficar curado. E Jesus chega diante dele, né? E pergunta se ele quer ser curado. Aí ele vai contar a história. Ô Senhor, eu estou aqui há um bocado de tempo, mas não tem ninguém que me ajude. Quando o anjo desce, vai sempre alguém antes de mim e eu perco a vez. Aí o Senhor, mas você quer ser curado? Aí ele titubia e Jesus fala, levanta-te. Esta palavra é a mesma de Deus aqui. Você sabe o que é um paralítico? Está com suas pernas debilitadas, nervos e músculos flácidos, sem força, sem coisa nenhuma, e o Filho de Deus dizer, levanta-te, e imediatamente todas as coisas serem restauradas, imediatamente, é a mesma coisa do haja luz, e houve luz.
É a mesma coisa. Entendeu? A mesma coisa. Mesma coisa que o cego chegou para ele, o leproso disse para ele: Senhor, se quiseres, pode me tornar limpo. Ele disse: eu quero. E a Bíblia diz que imediatamente, assim, pá, ficou tudo limpo. Por isso que Jesus é Deus. E nossa fé diz isso. Porque a gente observa estas coisas, a gente olha, e Deus traz à luz e revela para nós isto, que a Escritura está aqui dizendo para nós, isso. Então, o modo pelo qual Deus criou foi falando, foi declarando, foi dizendo que tem que ser assim. Aí, quando a gente pensa nisso, a gente também pensa que, antes dele falar isso, ele tem conhecimento daquilo que ele vai proferir que seja criado, para que seja criado no padrão dele, do jeito que tem que ser, contendo todos os elementos necessários para aquilo ser o que é. Só Deus. Vocês entendem isso? Se a gente, ou qualquer um aqui, fosse especializar em uma ciência e for examinar, como tem médicos e enfermeiros que estudam a anatomia humana e vê a dinâmica do corpo humano, e fica maravilhado com todos os sistemas interagindo, quantos trilhões de células, bilhões, sei lá, eu não sou médico, mas quantos tem isso, e as terminações, os nervos, os sensores, estas coisas todas funcionando, entrelaçadas e tudo perfeitamente bem. E quem bolou tudo isso foi uma mente fenomenal. Foi a mente de Deus, irmãos. Foi Ele que nos criou do jeito que nós somos. Isso é fantástico. E se a gente já observa isso em nós, imagine as demais coisas que existem no mundo inteiro. Por isso que Jó se diminui quando Deus fala com ele, diz: onde tu estavas quando eu criei tudo, quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Por acaso você sabe o caminho da luz? Aí Jó se cala, vai murchando, porque esse Deus é grande. Ele faz isso. Aí, mediante isso, ele então começa a dizer o que é que ele quer que surja. Então, ele cria as coisas, ele começa a falar: haja luz, e houve luz. Foi justamente essa pergunta integrante que me fez pensar sobre isso, tá bom? E, obviamente, quando a gente lê o texto, lá na frente foi criado o sol, que é o luminar maior, e a lua, que é o luminar menor. Isso aconteceu no 4º dia, mas no primeiro dia, ele diz: haja luz. E hoje a ciência já entende que realmente a luz, ela não é originária do sol. Isso Deus já disse. Realmente não foi, porque a primeira coisa que ele fez foi criar luz, tá bom? Aí os estudiosos então foram tentar descobrir o que é isso. Aí eles entenderam que essa questão de luz tem a ver com energia. Tá bom? Energia. Isso quer dizer, a gente sabe, o eletricista sabe, né? Que tem o positivo e o negativo, aí quando eles se encontram, tem luz. Então, esse negócio de haja luz de Deus, significa que ele começa a criar energia, porque todas as coisas precisam de energia. Você precisa se alimentar, se você não se alimentar, você cai, desfalece. Você precisa de energia. Você precisa de proteína. Eu preciso de proteína. Carne. Proteína. Nós precisamos de proteína. Oh, proteína abençoada, Senhor. Nós precisamos de proteína. Tá bom? Aí ele disse isso. E houve luz. Apareceu luz. E ele disse que viu que a luz era boa mesmo. E então ele fez separação entre luz e trevas. Aquilo que tem energia e o que não tem energia. Estas coisas. E ele chamou de luz o dia e a noite de trevas. Para que a gente pudesse começar a entender essa questão de trevas e de luz.
E aí ele diz que houve tarde de manhã o primeiro dia. Nessa questão dele mencionar isso, aí tem alguns teólogos, estudiosos que querem refletir sobre essa expressão dia, se esse dia é um dia literal de 24 horas ou se é um dia, um espaço de era, alguma coisa assim. Eles ficam brigando sobre isso e etc e tal, e eu não quero esquentar com isso não, tá bom? Eu não sei como é que eles explicam essa questão de todos os momentos em que ele cria, tem sempre dizendo assim, houve tarde de manhã, tarde de manhã, tarde de manhã. Na minha cabeça, quando eu leio isso, eu penso num dia de 24 horas, tá bom? Eu penso assim, então, isso é meu pensamento, minha ideia, tá certo? Que um dia ele fez isso aí. Outros querem debater porque assim, o processo das transformações químicas levam tempo, hoje leva tempo, mas quando não se tinha nada, e Deus resolve falar, e Ele é poderoso para isso, e fazer com que apareça instantaneamente, então acontece. Se nós formos pensarmos em termos de processos, porque nós estamos olhando os processos hoje, depois que já foram estabelecidos por Deus, e querer aplicar a isso, então a gente vai ter que também aplicar isso ao homem, e não dá para aplicar ao homem, porque o homem já foi criado adulto. Se fosse para aplicar o processo ao homem, ele teria que ser bebê até fazer homem. Ele tem que ser um embrião para depois ser homem. Então começa a haver esses embates entre os amados irmãos que gostam somente de estudar, não prega para ninguém, não evangeliza ninguém, mas só fica discutindo esses negócios para tentar desacreditar a palavra ou fazer confusão entre nós. Mas eu não quero ninguém aqui com confusão, eu quero que vocês creiam que Deus criou tudo. Tá bom? É isso que a Bíblia quer revelar para nós, que Ele é o Criador de tudo. Então Ele fez isso, tá? E a gente vai perceber também que em meio a essa criação, que foi pela palavra dele que tudo se fez, ele também fez algumas diferenciações. E quando a gente olha isso, é quando ele começa a fazer uma separação de uma coisa para outra, para que a gente possa ter entendimento de como as coisas funcionam, tá? E a partir então do verso 6, ele vai começar a fazer isso. E vai chegar um momento também que ele vai fazer outra diferenciação, que é a criação da vida consciente para aquela vida que não é consciente, ou os elementos e seres que não são conscientes. Nós vamos ver isso também. Aí no versículo 6 ele diz, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Isso sempre ficou assim, uma interrogação na cabeça de muita gente, pensando se é assim, que Deus criou o firmamento, a gente pensa que é uma coisa sólida, que divide uma água da outra, né? É como se a gente tivesse aqui, por exemplo, a porção seca, terra seca, é o firmamento, separado de um lado tem água doce e do outro tem água salgada. Muita gente ficou assim, ligar estas coisas aí, mas o que Deus está dizendo com a palavra firmamento, é a questão de ter uma expansão, e nessa expansão haver separação de águas abaixo do firmamento e acima do firmamento. Aí hoje já se tem fotos de Marte e de outros países, onde se encontram porções de gelo, água lá também. E isso faz com que a gente entenda essa questão de ter um firmamento e a separação de água acima do firmamento e abaixo do firmamento. E esse firmamento é essa expansão. Só que essa expansão que existe, tá bom? Nós vamos ver também que as aves voam no firmamento dos céus. Então parece que esse céu aqui perto de nós é firmamento, mas também o céu acima da... esqueci o nome que tem da atmosfera, eita, glória a Deus, além disso, também é firmamento, onde ele distribui os astros, e o texto bíblico vai dizer isso, que ele espalha eles lá, é firmamento também, tá bom? É isso, então ele faz essa separação, e quando ele separa isso, ele coloca a água debaixo e acima desse firmamento, e assim se fez, e aí Deus chama o firmamento de céus, e houve tarde e manhã o segundo dia, foi o estabelecimento disso aí. Só que eles só têm agora o firmamento, água em cima e água embaixo, até o momento, né? Aí no verso 9 Deus vai falar novamente, agora juntem as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca, foi aqui que surgiu a terra, ou a porção da terra seca.
Quando ele faz isso, então, ele chama essa porção de terra, ou isso de terra, e o ajuntamento das outras águas de mares. Então, no começo havia uma porção de terra e havia os mares, ou os oceanos, tá bom? Aí, quando a gente vai estudar isso no mapa, que a gente vê os desenhos todos, a gente vê que tudo se encaixa. O Brasil, ele vai se encaixa com o restante dos outros continentes, porque antes do dilúvio, era tudo junto. A porção da terra era toda junta. Depois do dilúvio, foi separando os continentes. E aí a gente veio para o lado de cá do globo terrestre, tá bom? Mas antes era tudo juntinho, conforme está escrito aqui em Gênesis. E o restante era mar. Era os oceanos todos, era isso. E aí ele viu que isso também era bom. E ele disse também a terra, produza relva. Aqui no verso 11 é onde começa a criar, tá bom? A questão dessa natureza toda. E aí ele diz que produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. No verso 12 ele diz, a terra, portanto, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele no fruto. Aí vocês lembram que a gente abre um mamão, está cheio de sementinha, abre um abacate, está lá a semente do abacate, a gente abre outros aí, a banana, a semente é dentro da banana. Deus disse que a semente tinha que estar no fruto, e está no fruto, tá bom? As outras ervas, as sementes podem estar em alguma coisa, mas a árvore frutífera, a semente é no fruto. Foi Deus que disse isso e aconteceu. E aí, então, ele criou tudo isso, e viu Deus que isso era bom também. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. No verso 14, Deus agora vai falar daquilo que ele criou para ocupar o firmamento dos céus. Então ele diz, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Verso 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Então no quarto dia foram criados os astros, as estrelas, o sol, a lua, e foi tudo colocado lá, conforme ele designou. E isto foi feito para orientar a nós acerca do tempo. Quando é estabelecido no princípio, antes do princípio não havia espaço e tempo. Mas quando ele cria os céus e a terra, cria espaço e tempo. Só que aí não dá para a gente saber o tempo, então ele cria os astros para que nós sejamos orientados quanto ao tempo. Daí é que vem essa questão de ter tudo isso lá, para que a gente saiba e fazer contagem do que é dia, do que é noite, de dias, anos e estações. Vocês sabem que a cada 21, de 4 em 4 meses, entra uma estação em nosso meio, né? De 21 de tanto a 21 de tanto é verão, de 21 de tanto a 21 de tanto é depois do verão, irmão, é outono, irmãos. Aí de 21 de tanto a 21 de tanto é inverno, e depois do inverno 21 de tanto, primavera. É assim, tá bom? Ok? Então, agora falta lembrar os meses que é, eu esqueci, eu sabia, mas antes, meu Jesus, me ajude. Mas é assim, tá bom, que acontece, tá? Ele criou isso para delimitar estas coisas, para nós sabermos a contagem do tempo, e aí a gente sabe quantos anos a gente tem, não é? A gente tem tantos anos, porque a gente vai contando dia após dia, por conta disso que ele criou, para a gente saber contar os tempos, as estações e tudo mais.
E conforme ele disse isso. E ele fez isso para que haja o governar do dia e o governar da noite. Se a gente for olhar cientificamente, a gente sabe que a lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol, tá bom? Só que, para a mente humana desse tempo, bem antes assim, a gente olha para cima e vê ela branca lá, a gente acha que a luz é dela. A gente fica pensando que há um sol que reflete a luz nela e que joga para a gente, não. A gente sabe que ela ilumina porque Deus assim o fez, tá bom? Mas aos nossos olhos é assim que a gente vê. Então, ele faz isso aí. Lembre-se, Deus está traçando uma narrativa que é verdadeira e não é exaustiva. Não, ele não traça detalhes não, tá bom? Aí ninguém aqui sabia que havia explosões nucleares no Sol, até que houve essa questão do avanço da ciência. A astronomia vai e envia lá máquinas para observar e começa a detectar isso. Mas antes disso, só Deus sabia. Somente Ele sabia, mais ninguém. Tá? Então, lembre-se disso. O propósito é trazer a consciência nossa de que Ele foi que criou todas as coisas como estão. E a gente precisa crer nisso. Depois no verso 20 ele vai dizer assim: meu Jesus, eu tenho bem pouquinho tempo. Disse também: povoem-se as águas. Aqui é onde começa a criação da vida consciente, tá? Ele ordena que as águas sejam povoadas de seres viventes, os céus também sejam povoados por aves, e existem os grandes animais marinhos e seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves também segundo as suas espécies. E o texto diz que Deus viu que isso era bom, abençoou, dizendo que eles fossem fecundos e multiplicassem. Então, naquela história de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, veio a galinha primeiro, tá bom? Deus criou ela primeiro, aí agora depois ele diz: seja galinha fecunda, aí veio o ovo, tá bom? É assim que o texto diz, tá? Aí, depois disso, no verso 24, ele diz: produz a terra, agora é com a terra, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, ou selvagem, também os animais segundo as suas espécies, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Esse é o sexto dia. Aí não termina aí. Depois que ele cria os animais todos, e no verso 1, verso 21 e o verso 27, a expressão criou, tá bom? Diz respeito ao verbo bara. Esse verbo significa que foram criações especiais que Deus fez, tá? Foram momentos especiais da criação que ele resolveu, assim, delimitar. Foi a criação dos céus e da terra, depois ele cria a vida consciente, e agora no verso 26 ele vai falar sobre a criação do homem. No verso 27 é onde ele diz: criou Deus, e ele cria de um modo diferente. O texto vai diz: façamos o homem. Esse façamos é a trindade, tá bom? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, portanto, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, encheis a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E ele vai dizer também para os animais. No verso 30, ele vai dizer que a erva verde também é para mantimento de todos os animais. Então o que a gente vai perceber aqui? Primeiro, a singularidade da criação do homem. Embora os outros seres existam neles uma alma, mas eles não têm a consciência que um ser humano tem. É diferente, tá bom? E por isso mesmo não se deve tratar nenhum bicho como filho.
filho é ser humano. Bicho é bicho, é criatura que Deus fez. Tá bom? Nós precisamos entender isso aí. Então vamos fazer logo separação disso, para que a gente não venha distorcer aquilo que Deus realmente não quer que seja distorcido. Isso aí. E na criação do homem, aqui no capítulo 1, não tem um relato de como foi, mas no capítulo 2 tem. O capítulo 2, ele traz, tá bom, ele está unido ao capítulo 1, porque ele traz informações detalhadas que o 1 não tem. Mas ele diz que Deus criou o homem, criou Adão, conforme a sua imagem e semelhança. Aí entra todo um quê. O que é essa imagem e semelhança? Que nós, os seres humanos, trazemos de Deus. Aí entra essa questão de amor, de comunicação, de pensamento, de sabedoria, discernimento, sensibilidade, emoções, todas estas coisas que estão presentes em Deus, também estão presentes no ser humano, porque ele é a imagem e semelhança de Deus, tá? Ele é o ápice, é a coroa da criação de Deus, e Deus dá a esse homem domínio sobre tudo, sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais, sobre toda a criação. Ele entrega a criação aos cuidados do ser humano. Tenha domínio sobre tudo, para mostrar, tá bom, por meio de nós, quem Ele é. Ele tensiona isso. Nós percebemos isso no texto. E percebemos também que tudo era bom. A cada vez que ele cria, ele diz, viu isso que era bom. E será que Deus não sabia que era bom que ele estava criando? Não. A questão é da percepção real. Uma coisa é estar aqui dentro, outra coisa é estas coisas estar materializada diante dos meus olhos. E agora eu estou vendo experimentalmente que aquilo que eu percebo que é bom, realmente é bom. E quando ele cria o homem e termina tudo, ele diz que tudo era muito bom. Ele fala isso. E diante disto também, ele dá, tá bom, a ordem de que eles possam manter-se através de todas as ervas que haviam sido criadas. Então, no começo, antes da queda, a alimentação de todo mundo era mato. Não havia carne. Só havia mato. Alface, couve, repolho, essas coisas, capim santo, essas ervas cidreiras. Só havia mato. Hortelã miúdo e hortelã graúdo. Só mato para todo mundo, tá bom? Todo mundo. E há no livro do profeta Isaías, tá bom? A promessa de que na restauração de tudo, vocês têm lá o texto diz que o leão pastará com a ovelha. Lembra disso aí? Isso é a volta disto, tá bom? É a restauração destas coisas que vai acontecer. Então, nós temos isso diante de nós, tá? E esse capítulo de número 1, então traz esta notícia para nós. O relato da criação, a narrativa da criação, para que a gente perceba que Deus criou todas as coisas, tudo que Ele fez era bom, e depois a gente vai pensar nessa questão de criar homem e mulher à sua imagem e semelhança, e porque os dois se tornam uma só carne, quando a gente lê o capítulo 2, tá bom? Por causa do tempo a gente vai parar, eu já estou atrasado para dar os avisos, mas vamos orar. Eu sei que a gente poderia ficar mais um pouquinho para ver mais coisas, né? Mas no próximo, as cenas dos próximos capítulos, vocês estejam aqui, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé um minuto? Maravilhoso Senhor,
Nós te louvamos, Pai, e bendizemos o teu santo nome, porque tu, ó Deus, revelaste esta noite pela criação, Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso. Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que traçou, ó Deus, um plano grandioso e gracioso, ó Deus, e nos inseriu nele, e sabemos, ó Deus, que o Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Queremos então te agradecer, ó Deus, por esta revelação, e que possamos nós, ó Deus, sermos achados dignos de glorificar o teu santo nome, pelo grande Deus que tu és. Senhor, abençoa então meus irmãos e irmãs, concede, ó Deus, a iluminação, Senhor, a cada um, para que ainda reflitam sobre todas estas coisas, e cresçam no conhecimento do Senhor. Que o Senhor também nos leve, Deus, debaixo da sua bênção e proteção aos nossos lares, nos dê um restante de noite abençoado, Senhor, e repouse sobre nós, ó Deus, da tua bênção, livrando de todo o mal, e dar, ó Deus, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito sejam derramadas sobre todos, desde agora e para todo sempre. Quem concorda, diga amém.